Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Estou aqui para celebrar saúde junto com vocês. Hoje é dia 29 de abril, é um domingo, são 14 horas. E nós estamos aqui nas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Como vocês já sabem, eu tenho uma clínica de dor do sistema músculo-esquelético. E o grande contingente de pacientes que me procuram são os doentes com doenças crônicas, transtornos musculares, ósseos, articulares das articulações, ou mesmo de vasos e nervos, entendeu? Que são os componentes principais do nosso esqueleto, nosso sistema músculo-esquelético, cujos transtornos se manifestam, em geral, com muita dor e evoluem para a incapacidade. Certo? Muito bem. Mas no programa anterior, nós estávamos falando sobre os meios de cura que existem. Porque quando se está doente, o que se busca é a cura. Entendeu? Embora cura, também estou repetindo, é uma palavra de grande responsabilidade. Por isso, nós médicos evitamos pronunciar essa palavra e preferimos traduzi-la por resultado satisfatório. Muito bem. Mas nós falamos no programa anterior sobre cura através dos nossos próprios mecanismos intrínsecos, que geneticamente nos pertencem, foram doados a nós pelo Criador, que são nosso instinto de preservação de vida e de preservação da nossa espécie ou da nossa prole ou dos nossos filhos, né, que esse é um instinto de toda a escala animal, né, que é um processo de cura, entende? Não deixa de ser. Depois nós temos um médico de plantão nosso, se chama homeostase. A homeostase é o nosso sistema de equilíbrio da nossa saúde, ou seja, o natural do ser humano é ser saudável. Entendeu? Nós não nascemos para sermos doentes. Nós nascemos para sermos saudáveis. Se não estamos saudáveis, alguma coisa de errado aconteceu. Entendeu? Eu também sempre repito aqui. Entendeu? O nosso programa tem o nome de medicina espiritual. Então, ela se relaciona com espiritualidade. Né? O espírito, né, ele é criador. Né? Mas vejam bem. Se você rotular uma coisa de graça, essa coisa tem filiação espiritual. Por exemplo, saúde. Saúde é uma graça. Então, saúde tem filiação espiritual. Mas se você rotular uma coisa de desgraça, não tem filiação espiritual. Por exemplo, doença. Então, entendeu? Para nós espiritualistas, o criador da saúde é Deus. Mas o criador da doença não é Deus. Entendeu? Porque é desgraça. Entende? Então, nós falamos sobre os médicos de plantão nosso instinto de defesa, nosso instinto de preservação de vida e da nossa espécie, da nossa própria vida e da nossa espécie, a nossa homeostase, que é o nosso instinto de equilíbrio de saúde, que isso nos pertence, é a herança divina a nós, e o terceiro, que é o nosso sistema imunológico, que nos defende de todos os agentes agressores. Eles podem ter o rótulo de bactérias, vírus, fungos, células cancerosas. Pode ter o rótulo de agentes químicos ou agentes físicos. Entenderam? O nosso sistema imunológico estará sempre presente, nos defendendo desses fatores agressivos à nossa saúde. Entendeu? É o sistema mais inteligente do corpo humano. Entendeu? Se você espetar um espinho no teu pé, ele fica sabendo disso na hora.
e vai se pôr a campo para combater esse agente agressor. Entendeu? Se você está resfriado, ele está presente. Se você pegou uma outra doença, uma hepatite, você pegou uma outra doença, ele está presente tentando devolver a você a tua saúde, no custe o que custar. Entendeu? Mas ele não é infalível, né? Como dissemos. Então, às vezes, o agente agressor é tão devastador que causa a doença, apesar da sua imunidade. Entendeu? Mas ele não desiste. Aí o papel dele é outro. O papel anterior dele era evitar que a doença entrasse. Mas ela entrou. O papel dele agora é expulsar a doença. E ele luta valentemente, com todas as suas forças, para expulsar o agente agressor. Entendeu? Ele luta valentemente para expulsar o agente agressor e devolver a você a sua saúde. E sabe quanto custa isso? É de graça. Não custa nada. Entendeu? Mas vejam vocês. É necessário que você tenha uma vida saudável para que você possa ter um alto grau de imunidade. Entendeu? Porque se a tua vida não está num equilíbrio saudável, em tipo de alimentação saudável, de equilíbrio físico, né? De equilíbrio emocional, né? Muito estresse, muito conflito, desamor, problemas graves financeiros, essa coisa, seu sistema imunológico ele cai de poder e você se torna muito vulnerável à doença, inclusive ao próprio câncer. Inclusive ao próprio câncer. Entendeu? Você se torna mais vulnerável. Entende? Não há nenhum tratamento, gente, nenhum tratamento contra o câncer que elimina todas as células cancerosas. Pode ser quimioterapia, radioterapia, ou uma droga miraculosa que ainda não surgiu e estará surgindo, entende? Mas qualquer tratamento não elimina tudo, todas as células cancerosas. Qualquer tratamento antibiótico não elimina todas as bactérias. Entenderam? Qualquer tratamento contra fungos ou vírus não elimina todos. Então, eles podem enfraquecer os agentes invasores, né, os remédios, os medicamentos, e aí eles se tornam presa mais fácil do seu próprio sistema imunológico. Entendeu? Então, às vezes tem drogas miraculosas contra o câncer até. Mas elas não eliminam todas as células cancerosas. Sempre o sistema imunológico tem que estar presente para que possa ser devolvida a tua saúde. Entendeu? Mas uma vez que você adoece, apesar da eficiência da tua imunologia, a medicina é soberana para cuidar de doenças e doentes. Entende? E ela te oferece todas as especialidades médicas, né, para os transtornos físicos. Então, gastroenterologia, ortopedia, neurologia, urologia, ginecologia, obstetrícia. São vários especialistas, né, para cada setor da medicina, para cada doença ou cada doente. E o médico se especializando, ele pode, tecnicamente, ser muito mais eficiente do que um generalista. Por quê? Porque é muito grande, é uma vastidão imensa de doenças para se lidar com todas, né? Antigamente tinha um médico clínico geral que cuidava de tudo, né? Todas as doenças, ele não era especialista. Mas ele precisava de 50 anos de medicina para alcançar um grau tão avançado de feeling, de sentir a doença, né? Para ele ser eficiente ao seu paciente. Hoje não, hoje nós temos exames subsidiários incríveis, né? Incríveis. Essa ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia, entende? Então o médico hoje, ele tem subsídios incríveis para fazer o diagnóstico, que é a parte mais importante da ação médica, entenderam? Na doença. Em cima do diagnóstico, decorre o tratamento.
Em cima do diagnóstico decorre tratamento e prognóstico. O médico pode dizer, você vai curar, não vai curar, vai ficar crônico. Ou é uma doença grave, ou não é menos grave, entende? Entendeu? O diagnóstico é a finalidade maior da ciência médica. O diagnóstico da doença. Mas existem outros meios de cura, né? Um deles é a cura mental. A cura mental, na verdade, é a cura pelo poder da mente. Ou é a cura pela energia mental. Ou é a cura pelo poder incrível da mente. Entenderam? Vejam vocês o que eu vou dizer. Na medicina, se confunde mente com pensamento, né? Então, vejam vocês, na ciência médica eles dizem assim, para os transtornos físicos nós temos todas as especialidades. Para os transtornos mentais, nós temos a psiquiatria, a psicologia e a neurociência, entende? Que são especialidades médicas que tentam devolver saúde ao transtornado mental. Entendeu? Mas, veja você, assim como o nosso sistema imunológico, por exemplo, não é infalível, a medicina não é infalível. Todo mundo sabe disso. Entendeu? Então surgem outras formas de tratamento e cura. Muitas delas chamadas de medicina alternativa ou complementar. Então tem uma infinidade de ações, vamos chamar médicas ou até não médicas, que buscam a cura. Quando a cura está muito difícil pelos meios normais, não é? Então, um dos fatores muito eficientes que pode funcionar se chama cura mental. Tá? Ninguém duvida do nosso poder mental. Ninguém duvida que a nossa mente é muito poderosa. Ela é tão poderosa que manda no nosso corpo. Entendeu? Entendeu? O corpo físico é um mero obedecedor de ordens, entendeu? Emanadas pela própria mente. Entendeu? Então, em geral, a doença ocorre na mente para se manifestar no corpo físico. Esse é o princípio da cura mental. Tá vendo? Sabendo que a mente é uma criadora de doenças, né? E elas recebem o rótulo de doenças psicossomáticas, que a medicina cuida de doenças psicossomáticas, que são doenças criadas pela mente. Então, você pode ter um rótulo de asma, um rótulo de bronquite, um rótulo de calvície, um rótulo de obesidade, você pode ter um rótulo de diabetes, você pode ter um rótulo de hipertensão, você pode ter um rótulo de câncer. E tudo isso que eu disse podem ter origem em problema mental, problemas emocionais, problema de estresse, de conflito, de desamor, de desenlace, de falência, uma série de situações que podem criar doença psicossomática. Entendeu? Eu diria, sem grande medo de errar, que a grande maioria das doenças são psicossomáticas. Entendeu? Então, teoricamente, o médico devia ser um grande especialista em cura mental, mas ele não é. Ele não é. A medicina do dia de hoje até, ela não leva em conta a importância, ela não dá a importância que deva se dar à cura mental. Entendeu? A cura através do poder mental. Então, veja você.
A cura de doença psicossomática obedece a 2 princípios básicos elementares, sem os quais a cura mental não vai acontecer. Entendeu? Primeiro, se está pretendendo uma cura mental, a doença tem que receber o rótulo de doença psicossomática. E tem alguns fatores que dão a entender, com certa certeza, vamos chamar assim, de que uma doença é psicossomática. Quer ver que interessante? Ó? Eu pergunto ao meu doente, esse problema seu piora quando você está estressado, nervoso? Ah, piora muito. Entenderam? Doença psicossomática. Ou doença que tem um forte componente psicossomático. Entendeu? Porque ela pode ser uma doença somatopsíquica, mas ela tem componente psicossomático também. Ou seja, é uma doença do físico, que altera a mente, a emoção, a mente. Mas ela rebate de volta, entende? E tem componente psicossomático, entendeu? Então, se a medicina, ao se deparar com uma doença psicossomática, tenta resolver isso com medicamentos, não vai resolver. Ela pode amenizar, entendeu? Então, para quem se propõe uma cura mental, a doença tem que receber o rótulo de doença psicossomática. Entendeu? Quando vem um paciente ao meu consultório e diz assim, uns 6 meses atrás eu tive um câncer. E eu falo assim, por que você teve o câncer? O doente fica assustado, sabe, com essa pergunta. Mas eu faço assim, muito rapidamente essa pergunta, e ele recebe como um impacto, sabe? Ele diz assim, como? Por que eu tive o câncer? Sim, eu pergunto, por que você teve o câncer? Aí ele diz assim, ora, eu imaginei que foi depois que eu me separei da minha esposa, ou perdi um filho por um acidente, uma tragédia, enfim, eu desenvolvi um câncer a partir disso. É um câncer de origem psicossomática. Entenderam? E daí vai, psoríase, calvície, diabetes, obesidade, pressão alta, hipertensão. Entenderam? São doenças que podem ter um fortíssimo componente psicossomático. E como tal, elas são suscetíveis de cura mental. Entenderam? Então não adianta um médico, um agente de saúde, querer aplicar uma cura mental se a doença não for psicossomática. Entendeu? Você está andando de bicicleta, cai e quebra a tíbia em 2 lugares, o osso da perna. Você não pode aplicar aí uma cura mental. Entendeu? Não tem como. A cura mental não vai funcionar. Entendeu? Então, é necessário que a doença tenha o rótulo de doença psicossomática. E o segundo aspecto da cura mental, que é fundamental para o resultado ser satisfatório e até a cura vir, é que toda a cura mental é sempre, 100% das vezes, uma autocura. Ela vem de dentro para fora, entendeu? E não de fora para dentro. Ou seja, é o poder da mente do doente que criou aquela doença que tem o mesmo poder de reversão, de curar aquela mesma doença. Entendeu? Embora vocês possam dizer, mas existem inúmeros fatores que favorecem a cura mental independente do doente. Sem dúvida. Então, vejam vocês também. A imensa maioria
das curas milagrosas que acontecem nos espaços religiosos são curas mentais, impropriamente rotuladas de curas espirituais, embora possa também ocorrer nos espaços religiosos curas espirituais. Como não? Entendeu? Ninguém duvida do poder da oração. É até cientificamente aceito que oração com fé, com firme determinação, é um fator positivo na cura de doenças. Entendeu? Então, vejam vocês, embora a ciência médica não desenvolve grandes curadores mentais, né, que seria uma função do psiquiatra, do psicólogo, do neurofisiologista, né? Na verdade, ainda a medicina não valoriza muito a doença psicossomática, né? A própria histeria, né, é uma doença psicossomática. Entendeu? A própria histeria é uma doença psicossomática. Então, muitas religiões, muitos religiosos ocupam o lugar do médico. Entende? Embora na nossa cultura ocidental, se o assunto é doença, o médico tem que estar presente, nós vemos assim a todo instante, na mídia, na própria televisão, que pessoas leigas, não médicas, se propõem a curas milagrosas. Entendeu? Então, a cura mental pode até acontecer por um agente não médico. Entendeu? E não médico. O que era a pagelança nas tribos indígenas? A pagelança era uma ação de cura praticada por um indivíduo chamado pajé através de processos artificiais, de sons, de imagens, de batuques, de situações ou de amuletos ou de artifícios para favorecer uma cura que era mental, de doença que era psicossomática. Entenderam? Então, em muitas vezes, eles obtinham sucesso. E eram importantes personagens das tribos indígenas, o pajé, que fazia a pagelança. A pagelança é uma forma de cura espiritual. Como é o efeito placebo? O efeito placebo, todo mundo sabe que o efeito placebo age como cura mental. Ou seja, o placebo é um agente que o médico utiliza, artificial ou não, dizendo ao paciente que tem muita confiança nesse médico que aquele agente é um agente curador daquela doença de que ele está padecendo. E isso ajuda a cura mental. Por quê? Porque a cura mental ela é fortemente influenciada por fatores externos de cura mental, como ambiente, espaço religioso, sons, batuques, entendeu? Imagens, testemunhos de cura de doentes que se curaram em tal espaço religioso, poder milagroso de santos, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, São Judas Tadeu, enfim. Mas tudo isso é importante, é claro. Se você tem uma cura, o que menos importa para você é de que modo essa cura aconteceu. Mas a cura mental é uma cura efetiva, é uma cura que ela tem poder, é uma cura muito efetiva como fator curador de doenças psicossomáticas, entenderam? Mas o nosso tempo hoje também se esgotou. Prometo voltar no próximo domingo, às 14 horas, aqui nas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho um consultório na Avenida Pacaembu, em São Paulo, 1024. Meu telefone lá é 11 3661 4243. No próximo programa, nós vamos nos aprofundar mais na cura espiritual
que não tem nada de misterioso, não tem nada do além como todo mundo possa pensar. Não, tudo que vem do Criador é fluido, é lógico, é inteligente. Obrigado por toda essa atenção. Até o próximo programa. Sejam todos muito felizes. Tenham todos muita saúde. Até lá!